recentemente em Roma, eu fui ao Museu do Vaticano, há obras estarrecedoras, se a gente for pensar nas obras e interpretá-las do ponto de vista dos ignorantes que foram para a porta do Santander fechar a exposição Quia Museu. Há obras estarrecedoras, não só porque representam a nudez, o nu, e há muito nu nas obras do Vaticano, inclusive na famosa Capela Sistina, pintada por Michelangelo, há vários nus lá, e eu vi durante a exposição, durante a visita, várias crianças levadas por seus pais olhando aquelas obras de arte sacra e beleza. Ultimamente a gente tem ouvido bastante que a nudez é uma coisa que sempre existiu na arte. Mas será que não existe nenhuma diferença entre a nudez na arte clássica e a nudez na arte contemporânea? A resposta é sim, ela existe. Por quê? Porque na arte clássica, a nudez é a expressão de uma cultura pagã. Na antiguidade era assim. Por quê? Porque antes do cristianismo, os deuses eram retratados nus. Os atletas eram retratados nus. Isso fazia parte daquela cultura. Quando veio o cristianismo na Idade Média, toda a arte, então, se tornou um pouco mais pudorada. Por quê? Porque os cristãos veem que para você revelar a alma de uma pessoa, você precisa esconder o seu corpo. Bom, o fato é que a civilização cristã decaiu no final da Idade Média por uma série de fatores, entre os quais epidemias, problemas políticos e assim por diante. Então surgiu o Renascimento. Durante a arte renascimental, a nudez era a expressão de um retorno da cultura pagã. E assim também foi durante o período barroco e classicista. Então veja só, a nudez durante a história da arte cristã foi uma expressão de que a cultura cristã estava decaindo. Veja então onde é que está a coisa. Já que a cultura cristã decaiu, havia um efeito, uma consequência. A nudez começou a aparecer mais na arte. Mas, na arte contemporânea, a nudez tem sido usada de outra forma. Ela não é mais o efeito de uma cultura pagã. Ela é um instrumento revolucionário de destruição daquilo que resta da cultura cristã. Uma coisa é você retratar um Deus, um Apolo, nu, uma Vênus nua. Outra coisa é você começar a usar a nudez para chocar, para dessensibilizar e para erotizar, fazendo com que os valores sejam problematizados. Porque isto é uma coisa típica da mentalidade revolucionária. Ou seja, problematizar não é simplesmente levantar uma pergunta. Problematizar é pegar uma pessoa que estava em paz com seus valores morais e transformar aquilo num conflito interior. Então, é importante a gente saber qual é o ideário destes artistas contemporâneos. Eles são, na verdade, marxistas. Eles querem destruir a cultura cristã e estão usando a arte como parte do seu processo revolucionário. Por isso, aquilo que eles querem realmente não é o que eles estão dizendo. Ou seja, as intenções verdadeiras nunca são as intenções declaradas num processo revolucionário. Eles dizem que querem preservar a liberdade de expressão, que nós estamos tentando censurá-los. Na verdade, o que eles querem é destruir o pouco que resta na nossa civilização de valores cristãos. Se nós comprarmos o debate deles com as intenções declaradas, sem enxergar as intenções escondidas e revolucionárias que estão por trás, nós estaremos sendo vítimas de um grande processo de desinformação e de manipulação cultural. Não é verdade que a arte sempre retratou a nudez. Não.
Essa questão da nudez é uma realidade típica e característica do renascimento da cultura pagã. Ou seja, na antiguidade greco-romana, havia sim a nudez na arte. Os deuses eram retratados nus e os atletas também. Mas, durante os 1000 anos em que, na Idade Média, o cristianismo começou a moldar a cultura do Ocidente, a nudez não estava presente na arte, a não ser quando ela tivesse uma função teológica e educacional, como, por exemplo, retratando Adão e Eva expulsos do paraíso. Nesse caso, a nudez tinha uma certa conotação de desgraça, de vergonha, de castigo. Então, por que os cristãos não retratavam a nudez? Por uma razão muito simples. Porque depois do pecado original, a nudez não reflete quem nós somos. Ou seja, existe uma coisa profundamente errada nesse naturalismo de nós acharmos, ingenuamente, que o homem nu é o bom selvagem, como diria o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Não é verdade. Depois do pecado original, os nossos corpos ficaram como que opacos. Eles escondem a nossa alma. Veja, por exemplo, quando Adão e Eva estavam no paraíso nus antes do pecado, os corpos deles tinham uma certa translucidez. Isso quer dizer o seguinte: o corpo era como que um ícone da alma. Ou seja, o corpo levava com que Adão, ao olhar Eva, visse o valor da sua alma. Mas hoje, depois do pecado original, a experiência, o que nós vemos, é que uma pessoa nua esconde a sua alma. Quando você vê uma mulata rebolando em cima de um carro alegórico no carnaval, você não diz assim: nossa, que mulher inteligente. Você não diz: que mulher virtuosa. Você não pensa nas qualidades espirituais dela. Se você tira o véu do corpo, você coloca um véu na alma. Esta é a realidade do pudor. O pudor, na verdade, é encobrir o corpo para poder revelar a alma. E é por isso que os cristãos sempre cobriam os corpos com um véu de pudor. Agora, o que aconteceu é o seguinte: depois de uma série de eventos catastróficos no final da Idade Média, como a peste negra, a civilização europeia entrou em crise. E esta crise deu origem ao renascimento do paganismo. E o renascimento do paganismo significou um período de decadência moral, inclusive para a própria Igreja Católica. Por isso, o que se celebra nessa coisa de dizer: nossa, que bom, um renascimento, saímos das trevas. Na verdade, esse tipo de frase é uma propaganda, que quer dizer: a cultura cristã é trevas e somente a cultura pagã é que traz a luz. Mas, na verdade, foi exatamente o contrário. O renascimento do paganismo significou a volta da escravidão, significou a volta do rebaixamento da mulher. As rainhas eram coroadas na Idade Média, mas não depois do Renascimento. As mulheres tinham funções públicas na Idade Média, como as grandes abadesas, mas não no Renascimento. A escravidão dos negros, não seria pensável durante a Idade Média, mas o foi depois do Renascimento. Por isso, olhar para a Idade Média com preconceito e dizer que aquele período em que os cristãos cobriram os corpos para revelar as almas foi uma coisa horrorosa, é simplesmente desconhecimento ou desinformação interesseira. Então, vamos conhecer bem a história antes de usar argumentos históricos. Vamos saber que, na verdade, quando se começou a pintar pessoas nuas, como por exemplo na Capela Sistina, nós estamos diante de uma decadência do próprio cristianismo. Você vê a arte de Michelangelo na Capela Sistina. Você pode admirar a capacidade dele como pintor, mas o conceito que está por trás é que aquele Jesus do juízo final, na verdade, é um Apolo. Deus Pai é Júpiter. A Virgem Maria é Vênus. É o renascimento
do paganismo. E todos esses corpos foram retratados nus porque os deuses antigos eram nus. E o pudor da igreja, graças a Deus, em boa hora, mandou cobrir todos esses corpos com um véu de pudor. Claro, ainda ficou, infelizmente, o conceito pagão por trás. Mas nós não deveríamos agora erigir em modelo e em argumento aquilo que, na verdade, foi um traço obscuro e decadente da própria história da igreja.